Oi, 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 boa noite. Estamos ao vivo, terça-feira, nosso encontro marcado de toda a semana, momento da nossa terapia. E eu desmarquei esse horário dos meus outros pacientes para me dedicar a esse momento, me dedicar exclusivamente a você. Estou muito feliz porque você também decidiu investir em você, investir esse tempo, esse momento, é o momento da sua terapia. Então sejam muito bem-vindos, pode chegar, já pega papel, já pega caneta, fica num lugar confortável para você poder ter seu momento terapêutico aqui comigo. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante. Hoje a nossa terapia, eu vou te ensinar uma técnica que acho que é a primeira vez que estou trazendo aqui no canal, essa técnica chamada Acalme-se, que é uma estratégia extremamente eficaz para você lidar com a ansiedade. Então, já viu que você não pode perder, né? Com certeza não pode perder. Enquanto o pessoal tá chegando, aproveita para pegar papel, pegar caneta. Aqui tem um aviãozinho aqui, já envia o aviãozinho para convidar seus amigos, suas amigas, para vir todo mundo para cá, para que a gente possa então ter esse momento terapêutico aqui, todo mundo junto e todo mundo aprender sobre essa técnica. Acalme-se. Não esqueça de pegar papel e caneta, porque sim, você vai precisar. Eu estou avisando, depois não reclama, depois não vai chorar o leite derramado. Ai, eu não anotei, ai, eu precisava. Então corre, tô te dando aí um tempinho. E já aproveito já para deixar essa dica. Toda terça-feira você já marca na sua agenda, você não pode ter nenhum outro compromisso, porque é seu momento terapêutico, tá? Terça-feira, 20 horas, é o momento da sua terapia. E aí, já vem com papel, já vem com caneta, já avisa os amigos, as amigas, traz todo mundo para que todo mundo possa participar e ter também o seu momento terapêutico. E aí, eu quero começar então, bora começar? Vamos lá? Vamos começar? Deixa eu tomar uma aguinha pra gente aquecer a turbina e vamos embora. Beleza, beleza, beleza. Quero começar te perguntando, como anda a sua ansiedade? Sua ansiedade tá bem cuidada? Tá aí forte e firme? Ou você tem conseguido estabelecer um trabalho, um direcionamento para verdadeiramente você assumir o gerenciamento das suas emoções, sabe? Tem muita gente por aí falando sobre controle emocional e a gente precisa entender que a gente não tem como controlar as nossas emoções. Então, assim, já faço até um parêntese aqui. Cuidado com quem você entrega seus ouvidos, para quem você entrega seus ouvidos, o que essas pessoas estão falando, porque assim, a internet é um universo aberto, sem dono. Todo mundo pode chegar aqui, abrir uma live, começar a falar, e muitas vezes isso acontece e pessoas que não têm formação profissional, que não têm conhecimento com embasamento científico, começam a trazer orientações, trazerem instruções, trazerem técnicas, façam isso, façam aquilo, e coisas que não têm embasamento científico, pessoas falando sem o devido preparo, sem a devida qualificação. Então, eu já quero te trazer uma orientação aqui. Antes de você ouvir quem quer que seja, primeiro pesquisa quem é essa pessoa. Qual é a formação dela? É uma pessoa que tem qualificação para dizer o que está dizendo? Porque muitas vezes a gente começa a ouvir, acompanhar, seguir, ler, sem parar para pesquisar se a pessoa que está dizendo de fato é uma pessoa que está qualificada para trazer essa orientação que está se propondo a trazer. Então, não abra mão disso, porque você precisa e merece o melhor. Então, não entregue seus ouvidos, não brinque com a sua saúde emocional.
Não se permita viver embalado por qualquer pessoa sem a devida qualificação. E hoje a gente vive num contexto muito desafiador nesse sentido, porque muita gente pode aí fazer um cursinho de final de semana, um cursinho de uma semana, de um mês, de 3 meses, de 6 meses, de um ano que seja, e já se achar terapeuta e sair tentando terapeutizar as pessoas, lidando com o sofrimento das pessoas, lidando com traumas, lidando com situações extremamente desafiadoras sem ter o devido preparo, a devida qualificação. E aí essas pessoas muitas vezes abrem situações que não sabem depois fechar. E aí o que acontece? Aumenta ainda mais o sofrimento de quem já está em sofrimento. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa ter muita responsabilidade com a saúde emocional das pessoas. Precisamos levantar uma geração de profissionais que de fato tenham responsabilidade, tenham empatia, que tenham principalmente qualificação para tratar devidamente as pessoas que estão em sofrimento emocional. E hoje qualquer pessoa se acha no direito de sair falando sobre as demandas psicológicas. Cuidado, cuidado, é com você que eu tô falando. Cuidado com para quem você vai entregar a sua saúde emocional. Certifique-se de que essa pessoa ela está devidamente qualificada, preparada para fazer uma intervenção que de fato gere resultado significativo na sua vida, na vida da sua família. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wélida, eu sou psicóloga clínica, estou aqui no meu consultório, onde eu passei o dia aqui atendendo muitas pessoas, muitos casos. Sou psicóloga clínica, tenho minha formação, né? Eu tenho mestrado em psicologia, tenho várias pós-graduações. O ano passado concluí meu doutorado em psicologia e decidi fazer desse espaço aqui nas redes sociais um espaço de trazer orientações, informações para ajudar, para fazer a diferença na saúde emocional das pessoas. Eu sei que o trabalho do psicólogo, ele é como nunca necessário. Como nunca, as pessoas elas estão passando por um processo de grande adoecimento. Desde a pandemia, a gente tem vivido duas pandemias e a gente continua ainda na pandemia emocional. Muitas pessoas em profundo sofrimento emocional. E eu decidi então que eu não poderia ficar só com esse conteúdo somente para mim e entregando para os meus pacientes, porque a gente é limitado, eu não consigo atender todo mundo. E foi então, desde a pandemia, ao ver tantas pessoas sofrendo e tantas pessoas que não têm acesso à ajuda profissional, porque eu sei que o acompanhamento com o psicólogo ainda é um serviço, ainda é um trabalho que nem todas as pessoas têm acesso, nem todas conseguem ter acesso a uma ajuda profissional. Mesmo nas redes públicas, as filas de espera, é sempre uma situação muito desafiadora. E quem está sofrendo, quem está tendo crise de ansiedade, precisa de intervenção agora. Não é entrar numa fila de espera para ver daqui uma semana, um mês, 6 meses, quando vai conseguir uma vaga para ser atendido. Quem está em sofrimento precisa de ajuda agora. Então eu decidi fazer dessa minha rede social, desse espaço, abrir esse espaço na minha agenda para trazer saúde emocional para as pessoas. Com a minha formação, com a minha qualificação, com a minha prática profissional, com a minha experiência, compartilhar com você aquilo que de fato vai trazer resultados e fazer a diferença na sua vida. Bom, papel e caneta na mão,
Tá todo mundo aí? Vocês estão aí comigo? Deixa eu ver quem já pegou papel, quem já pegou caneta, quem tá aqui comigo. Quero que coloque aí, aperta aí no coraçãozinho. Quero ver quem tá aí. Aperta o coraçãozinho que eu quero saber se vocês estão aí ou se eu tô aqui falando sozinha. Eu tô vendo aqui números de pessoas que estão aqui. Eu quero saber se você tá aqui comigo mesmo. Vamos ver. Ah, agora sim, olha. Tem gente até escrevendo aí. Eu. Quero saber quem tá aqui comigo. Olha só. Muito bem. E eu quero que você fique comigo aqui até o final, porque essa técnica que eu vou ensinar para você hoje, ela faz a diferença na sua vida emocional. Quando você estiver em crise, isso daqui vai fazer a diferença. É uma forma de você sintetizar e poder, então, no momento de crise de ansiedade, ter um direcionamento do que você vai fazer. Que lindinho ver as mensagens de vocês. Se você tiver pergunta, aqui é o momento da gente dialogar, tá? Não quero conversar aqui, não quero falar sozinha. Então, se você tiver pergunta, se tiver situação, pode ir colocando aqui, que à medida que for possível, a gente vai aí tendo esse bate-papo, interagindo, e eu vou respondendo conforme for sendo, dando conta aqui. Beleza? Então vamos lá. Papel e caneta na mão, escreve aí a palavra acalme-se. Coloquei aqui no título da live, acalme-se. E aí, para você entender como é que funciona essa técnica. Então veja só, acalme-se é um acróstico. O que é um acróstico? O acróstico é quando você pega as iniciais de uma palavra ou de um conceito e você, ao usar essas iniciais, isso te remete a um conhecimento, a uma informação, a uma questão maior. Então, acalme-se é esse acróstico em que cada letra vai representar uma técnica, uma situação que você vai desempenhar no momento em que você estiver tendo crises de pânico, ok? Então, vamos lá, acalme-se. O primeiro A de acalme-se, escreve aí, tá? A significa aceitação. Aceitação, A de aceitação. O que é isso? A gente precisa entender que quando você está numa crise de ansiedade, olha só o que geralmente acontece. Quando você percebe que a crise de ansiedade está começando, ou quando você já se percebe no meio da crise de ansiedade, fica assim, ai não, por favor, não, de novo uma crise de ansiedade, não quero, não aguento, ai vai começar tudo de novo, eu não dou conta, não quero, pai, por favor, pare, faça qualquer coisa, por favor, não quero mais uma crise de ansiedade. O que é esse movimento? Você já se sentiu desse jeito? Quando você sentiu que a crise de ansiedade... Eu quero você aqui comigo, tá? Então, vou estar fazendo perguntas e eu quero vocês interagindo aqui comigo. Você já sentiu a crise de ansiedade chegando ou já se sentiu no meio da crise de ansiedade e teve essa sensação ruim dentro de você e começou, não, eu não quero, por favor, não comece outra crise de ansiedade. Você já teve esse tipo de comportamento? Quem já teve, escreve aí, ó. A Clarice aqui já disse, sim, já vivi isso, sim. A Jamília aqui, a Ana Alice também. O Valdemar aqui, aluno do nosso curso, sempre firme e forte aqui, né, Valdemar? Também já sentiu isso. Vários de vocês colocando aí que já sentiram isso. O que acontece quando você tem essa atitude de querer rejeitar a crise de ansiedade? Eu sei, bebê, eu sei, meu bem, que ninguém quer ter uma crise de ansiedade. Ninguém quer. É ruim, é incômodo, A Clarice tá falando assim, isso é horrível mesmo. E exatamente por ser horrível, Clarice, é que a gente quer assim, não, eu não quero passar por isso novamente, porque eu já passei por isso e não foi nada gostoso e eu não quero de novo. Então, o que acontece? A gente tem a tendência de ter esse movimento de rejeição à crise de ansiedade. Só que quando você
Já fez isso? Aí vem outra pergunta. Gruda aqui comigo que eu preciso da sua resposta. Quantas vezes você fez esse movimento de rejeitar a crise de ansiedade? Quantas vezes isso funcionou? Quantas vezes você ficou assim, não quero, não, uma crise de ansiedade de novo, não. E ao ter esse movimento de rejeição, quantas vezes isso bloqueou a sua crise de ansiedade? Escreve aí pra mim. Quantas vezes essa atitude sua de rejeitar a crise de ansiedade funcionou e de fato bloqueou a sua crise de ansiedade? Quantas vezes isso aconteceu? Escreve aí pra mim. Quantas vezes? É isso aí, Samira. Nunca. Na realidade, ó, a analista também colocou nenhuma vez. Exatamente. Por quê? Porque essa atitude sua, ela não vai bloquear a sua ansiedade. Muito pelo contrário. Quanto mais você luta contra a crise de ansiedade, mais você vai potencializar a crise de ansiedade. Então, esse movimento de repulsa, de lutar contra a ansiedade, você está dando combustível para ela e provavelmente você teve uma crise pior do que você teria se você não tivesse tido esse movimento de recusa. A Nilvia Jamile colocou aqui nunquinha. Exatamente, Nilvia. Nívia Jamile. Então, o que acontece? Se eu rejeitar a crise de ansiedade, não bloqueia a ansiedade e, pelo contrário, potencializa a minha crise, o que eu preciso então fazer? O que eu preciso fazer é um movimento contrário. Eu preciso aceitar a ansiedade. Quando eu aceito a ansiedade, eu acabo lidando com ela de frente. E aí o que acontece? Ao você aceitar, entender, tô entrando numa crise de ansiedade, já tive isso outras vezes, não morri. Lembrar o que a doutora Wélida fala para vocês aqui direto. Me diz uma coisa, quantas pessoas você já conheceu que morreu por causa de uma crise de ansiedade? Teve uma crise de ansiedade e morreu por conta da crise de ansiedade. Quantas pessoas você conhece? Responde aí pra mim. Já te disse que hoje teria um monte de perguntas e eu preciso de você grudado aqui comigo. Então vamos lá. Quantas pessoas você conhece que tiveram uma crise de ansiedade e morreram por conta da crise de ansiedade? Quantas? Exatamente. Nenhuma. Por quê? Porque crise de ansiedade não mata ninguém. Quando você tem uma crise de ansiedade de alta intensidade, para o seu corpo, é como se você estivesse fazendo uma caminhada de média intensidade. E ninguém morre por conta de uma caminhada de média intensidade. Como se você estivesse saindo fazer uma caminhadinha, tomar um solzinho. Então, quando você aceita a ansiedade, você se prepara para lidar com ela de frente e ao invés do medo ou da raiva, você pode então trocar esses sentimentos por aceitação. E quando você troca esses sentimentos de raiva, de medo, de uma crise de ansiedade, você vai evitar que a crise se prolongue. Então, primeira letra aí do nosso acróstico, dessa técnica poderosíssima, é aceitação. Você precisa aceitar. Já tive uma crise de ansiedade, tô entrando em outra, não tem problema não. Quantas vierem, ela tá vindo, ela vai. Ela não soube vir, ela vai saber ir também. Não vou morrer, porque crise de ansiedade não mata ninguém. Vai ser ruim? Vai ser ruim. Mas vai passar? Vai passar. Lembrando que uma crise ela dura aí entre 10 e 30 minutos no máximo, em média 20 minutos. E vai ser um momento ruim, desconfortável, mas vai passar. Quando você trabalha a aceitação, você
acaba enfrentando de frente a sua crise de ansiedade e isso vai diminuir a intensidade. Então, letra A, aceitação. Escreve aí, A de aceitação. Escreve aqui nos comentários que vai te ajudando a fixar também. Segunda letra do acróstico é a letra C. C de contemplação. E essa, depois que você aceitou estão me perguntando aqui sobre a respiração. A gente vai chegar nesse assunto. Gruda aqui comigo. Calma só um pouquinho que a gente já chega aí nesse assunto. Eu vou falar sobre respiração, tá? Então, olha só. Quando você trabalha a aceitação, segundo passo, você vai para contemplação. O que é a contemplação? É você olhar para o seu entorno e ver as coisas que estão em volta de você. Então, eu olho aqui e vejo o controle do ar-condicionado, eu vejo a minha lapiseira, eu vejo a caneta que eu uso para autografar os livros que vocês encomendam, meu novo livro, que essa semana, quinta-feira, vai ser o lançamento, quinta-feira à noite, vai ser o lançamento aqui em Maringá. Meu novo livro falando sobre emoções. Então, eu tô vendo o livro, né? O livro que é rosa com amarelo. Aqui, olha, eu tô trabalhando aqui o tato, né? Ele tem um relevo aqui diferente. Aqui a textura também é diferente, que é brilhosa, é lisinha. Aqui já é fosca, então é diferente. Tô trabalhando as coisas que estão ao meu redor. Estou contemplando. Aqui eu tenho um presente que eu ganhei ontem de um paciente meu, que é essa caixinha aqui de livros. Então, tô contemplando. A minha garrafa de água bem discreta, né? Bem pequenininha. Quando você contempla as coisas à sua volta, o que acontece? Você tira a atenção desses sentimentos internos e também dos sintomas que causam o ataque, ou a crise de pânico, né? Então, reparar nas coisas que estão ao seu redor e as coisas que estão acontecendo fora de você é poderosíssimo para você sair do olho do furacão da ansiedade e voltar para um contexto de estabilidade emocional. Então, primeira letra, A de aceitação. Segunda letra, C de contemplação. É você sair desse turbilhão de pensamentos que te leva para o futuro e se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro, e vir para o presente, contemplando as coisas que estão aqui ao seu redor. Ok? Terceira letra é mais uma letra A, ok? Letra A de ação, tá? Então, a primeira letra A é a de aceitação, agora é a letra A de ação. Isso significa que você precisa agir com a sua ansiedade. Continue fazendo aquilo que você está fazendo, mesmo que a ansiedade venha. Exatamente. Não é porque a crise de ansiedade chegou que você vai parar com tudo e vai ficar à disposição da ansiedade. Continue fazendo as coisas que você estava fazendo. Ainda que você precise diminuir o ritmo, fazer as coisas mais devagar, fazer menos coisas, mas não paralisa a sua vida porque a ansiedade chegou. Continue se mantendo em ação. O que você não pode fazer é parar de fazer tudo porque está com ansiedade. Por quê? Porque quando a gente faz isso, isso configura um movimento de fuga. E se você foge da ansiedade, o que acontece? Gera em você uma sensação de impotência, e que a ansiedade ela é muito grande e isso acaba
potencializando ainda mais a crise de ansiedade. Então, ação. Tá com ansiedade? Não paralise a sua vida por causa da ansiedade. Continue em movimento, continue fazendo o que você estava fazendo, mesmo diminuindo o ritmo, mesmo fazendo menos coisas, mas não paralise, continue em ação. Quarta letra é a letra L. A letra L é de liberar o ar dos pulmões. E aí tinha gente aí perguntando sobre a respiração, e aí é aqui que a gente fala sobre isso. As técnicas de respiração ajudam muito, mas é muito a lidar com esses momentos de ansiedade. Então, o que você vai fazer? Puxa o ar por 3 segundos, segura por 3 segundos e solta ele levemente, lentamente, gastando aí 6 segundos. Quando a gente faz isso, a gente acaba ajudando na oxigenação do cérebro. E esse movimento vai gerando, ele faz um movimento contrário da ansiedade, que gera agitação. A respiração, ele vai trazendo a gente de volta à calma. Então, letra L, liberar o ar dos pulmões, trabalhar essa questão da respiração. E aí aqui vem uma questão também bem importante, que é o seguinte, presta atenção nisso. Vocês estão prestando atenção? Estão aqui comigo? Veja só, muitas vezes um dos primeiros sinais de que a crise de ansiedade está chegando é que há uma oscilação, uma modificação, melhor dizendo, no seu padrão respiratório. Você começa a ficar mais ofegante, parece que o ar não está dando conta, e muitas vezes essa mudança no padrão respiratório é um dos principais indícios, né, um indicativo de que uma crise de ansiedade está chegando. O que isso significa? Se você, ao perceber essa mudança no seu padrão de respiração, você já começar a fazer exercícios respiratórios para você manter a sua respiração e não descompensar o processo respiratório, geralmente você consegue evitar uma crise de ansiedade. Pegou essa dica? Pegue essa dica porque ela é muito poderosa. Faça ao máximo para que você não perca o controle respiratório. Então, manter esse padrão respiratório, porque se descompensar, aí é mais difícil você evitar a crise de ansiedade. Então, por isso que eu sempre falo para vocês sobre o mapeamento da ansiedade, da sua ansiedade. Então, quando você começa a perceber quais são os gatilhos, quais são os sinais, quais são os sintomas que vão sendo disparados ao começar uma crise de ansiedade, você já começa a tomar ações preventivas. E quando a gente toma ações preventivas, a gente evita de precisar de ações corretivas para contornar a crise de ansiedade. Próxima letra é a letra M. Letra M de manutenção. O que é a manutenção? Você precisa manter os passos anteriores. Quais são os passos anteriores, Wélida? Aceitação, contemplação, ação, liberação de ar pelos pulmões. Agora, a letra M significa manutenção, ou seja, você vai repetir novamente os passos anteriores. Vai novamente trabalhar mentalmente a sua aceitação da crise de ansiedade. Vai novamente fazer a contemplação das coisas que estão aí ao seu redor. Vai novamente trabalhar a aceitação. Vai novamente trabalhar a liberação do ar dos pulmões, né, o exercício respiratório. Então, o M de manutenção dos passos anteriores, ou seja, você vai repetir ele.
Letra E, que é a letra seguinte, é a letra E, é a letra de examinar seus pensamentos. E isso, gente, isso é muito importante. Porque veja só, ansiedade é uma emoção, correto? A gente já tem trabalhado isso aqui muito. Ansiedade é uma emoção. Se é uma emoção, é porque é consequência de pensamentos. E muitas vezes a gente fala assim, a crise de ansiedade começou do nada. E a gente precisa entender que no nosso emocional, nada acontece por nada. Sempre vai ter uma origem, um gatilho que disparou. Eu sei que às vezes é muito rápido, são frações de pensamentos, frações de segundos de pensamentos que a gente nem consegue perceber e aí já aciona o vulcão emocional que vem numa intensidade que a gente já perde totalmente a capacidade de encontrar, né, de perceber esse gatilho, porque o emocional, ele vem de forma muito forte. Mas é importante que depois que você fez esses passos 2 vezes, então isso já te trouxe uma maior estabilidade, você pare para examinar seus pensamentos. Quando ocorre os episódios de ansiedade ou até mesmo de pânico, é extremamente importante que você reflita sobre os pensamentos que vieram na hora. O que eu estava pensando? O que aconteceu que disparou essa crise de ansiedade? Porque muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente acaba encontrando pensamentos que nos ajudam a identificar quais são os gatilhos que estão disparando a crise. A gente também pode identificar pensamentos que podem estar potencializando a crise e, inclusive, encontrar pensamentos que podem estar diminuindo a crise. Então, é extremamente importante você investir um tempo examinando os seus pensamentos. A penúltima letra é a letra S, que é a letra de sorria. Sorria, Wélida? Sorria. Você conseguiu. Parabéns. Você conseguiu passar por esse momento. Então, veja, você fez esses passos todos, né? 2 vezes ali. Vou retomar aqui. A aceitação, contemplação veio para a sua realidade, para o seu ambiente, veio para o presente, fez a técnica de ancoragem, agiu, né? Entrou em ação, não deixou que a ansiedade tomasse conta, você continuou entrando em ação, você trabalhou a sua respiração, você fez isso por 2 vezes, e isso já diminuiu a sua crise de ansiedade. Então, o que acontece? Ao passar a crise de ansiedade, aí você vai fazer o E de examinar seus pensamentos, e aí vem o S de sorria, porque acabou essa crise de ansiedade. Então, quando você sai da crise de ansiedade, é importante você refletir e validar. Mais uma que eu venci. Dei conta. Foi ruim? Foi ruim, mas que bacana, eu consegui. Quando você valida que você conseguiu dar conta, que você saiu de mais uma crise de ansiedade, isso te fortalece. E a próxima vez que você tiver uma crise de ansiedade, você já vem para ela estruturado, com uma estruturação emocional mais estabelecida. Por quê? Porque tá forte na sua mente que você é capaz de vencer uma crise de ansiedade, que você não vai sucumbir, que você não vai ser engolido por uma crise de ansiedade, mas que você vai conseguir passar por isso, dar conta de tudo isso e mais uma vez vai sair da crise de ansiedade. A última letra, espere o futuro com aceitação. Ataques de pânico, de ansiedade, sempre acontecem e são
naturais ao comportamento humano. Na próxima vez que acontecer uma crise de ansiedade, abrace a sua ansiedade e lide com ela da mesma forma que você lidou da vez passada, ok? Cada experiência, cada episódio de ansiedade que você tem, que você supera, você está pronta para que na próxima vez essa crise seja menos dolorosa e você consiga lidar com isso de forma mais assertiva. Eu sei que é ruim, mas cada crise de ansiedade, se a gente não deixar com que ela tome conta da gente, se a gente passar por esses passos aqui do acalme-se, você vai perceber que você vai sair mais forte diante de cada crise de ansiedade. Você vai sair com a certeza de que você é capaz. É ruim, incomoda, sim, com certeza é ruim, é muito incômodo, mas você é capaz. Você é mais forte do que a sua ansiedade. Você é capaz de passar por uma crise de ansiedade e superar. Você não ficou preso na crise de ansiedade. Você saiu da crise de ansiedade. E isso, então, acaba te fortalecendo para que a próxima crise que você tiver, você já tenha uma experiência maior, você já tenha validado o seu potencial de sair de uma crise de ansiedade. E quando você analisa, principalmente analisa os pensamentos, quando você sabe o que fazer na crise de ansiedade, porque algumas de vocês aqui colocaram aqui, me dá muita angústia não saber o que fazer. Agora você já sabe o que fazer. Então, quando a gente sabe o que fazer, o que acontece? A crise chegou, você não está mais em posição de desamparo. Por quê? Porque você já sabe o que fazer. Sabe que vai ser ruim, sabe que vai ser incômodo, mas você também sabe que você não vai sucumbir nessa crise e você sabe o que fazer para diminuir a intensidade dessa crise de ansiedade, para vencer ela, e a próxima vez você está mais fortalecido, mais experiente, com maiores recursos internos para lidar com a crise de ansiedade e para sair dela de forma vitoriosa. Então, essa é a técnica. Acalme-se. Aceitação, contemplação, ação, liberar o ar dos pulmões, né? Respiração. Mantenha os passos anteriores, você vai repetir até quantas vezes forem necessárias, até você sair da crise de ansiedade. Faça os passos anteriores e volte quantas vezes forem necessárias. Aí saiu da crise de ansiedade, examine seus pensamentos, sorria, celebre e espere o futuro com aceitação. Esses são os passos e eu quero te desafiar. Próxima vez que você tiver uma crise de ansiedade, faça esse percurso. Muitas vezes as pessoas olham assim e falam assim: ai, mas é só isso. Mas isso não vai dar certo. Não, testa. Testa e depois você me diz se vai dar certo ou não vai dar certo. Porque muitas vezes a gente fica esperando coisas muito complexas, muito elaboradas, coisas que vão gastar dinheiro, né? Se fosse um remédio, o médico passasse assim: olha, você precisa, para você sair de uma crise de ansiedade, você vai ter que tomar 5 injeções, cada injeção custa R$1.000. Gente, a gente vende o fígado, mas a gente vai atrás disso daí. Nossa, é muito bom. Gente, eu tenho trabalhado, tenho me esforçado para trazer aqui para vocês aquilo que é mais simples, mais fácil, mais barato, acessível a todas as pessoas. Tô até babando aqui. Acessível a todas as pessoas e que tragam resultados. Gente, se isso não fosse
trazer resultado para você, eu não ia estar aqui gastando o meu tempo e gastando o seu tempo. Não ia estar aqui. Isso traz resultados. E eu tenho me dedicado, tenho estudado, pesquisado para tentar encontrar o que existe de mais simples e de mais eficaz que eu possa levar para as pessoas, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso à informação e nem se eu trouxesse algo muito mirabolante, nem todo mundo vai dar conta de fazer. Agora, isso que eu trouxe para você, todo mundo tem condições de fazer isso. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não vai gastar R$1 para fazer isso. E vai ter resultados. Vai ter resultados. Então, eu queria... Por isso que eu falei para vocês, peguem papel e caneta, porque você precisa anotar. E aí, agora eu quero que você reflita sobre isso. Quero que você grave, acalme-se. A de que C-A-L-M-E-S-E. Por quê? Porque quando vier a crise, você não vai dar tempo de você sair procurando papel. Ai, cadê o papel que eu anotei lá na live da doutora Wélida? Não, você não vai ter tempo, nem, né? Então você precisa do papel para você estudar isso, para você interiorizar, não é uma decoreba, é interiorizar o processo. Por isso eu já trouxe a palavra acalme-se, que fica mais fácil para você interiorizar. Você vai gravar a primeira letra de cada passo e vai trabalhar isso na sua mente para que quando a crise chegar, você já vai saber qual é o passo a passo que você precisa fazer, todas as etapas para que você vença a sua crise de ansiedade. Tô achando lindo vocês colocando aqui, anotei tudo, muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, quero te desafiar a testar e você vai perceber que vai trazer resultado, sim. Um monte de gente perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, vou deixar ela salva aqui. Podem assistir novamente para gravar bem os passos. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem por direct, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta. E, novamente, te desafiar. Teste e você vai perceber que os resultados estão aí muito mais perto do que você imagina, ok? Carla, chegou agora, meu bem? Ok, não tem problema. A gente tá fechando a live, mas é o tempo de eu fechar aqui e ela já vai ficar salva e você pode assistir ela do início ao fim e pegar aí o passo a passo. Combinado, gente? Gente, um beijo no coração. Aproveita, faz aí um print, coloca aí nos stories do seu Instagram, compartilha com seus amigos. É a maneira que você tem de me levar, de me apresentar para os seus amigos e ajudar outras pessoas. Me ajude a ajudar mais pessoas. Eu não consigo chegar até seus amigos. Não conheço eles, mas você consegue me levar até seus amigos. Quero conhecer seus amigos. Quem são eles? Então me leva lá, compartilhe essa live, chama eles para virem para cá, faz uma fotinha, coloca lá nos seus stories, me marca lá que eu vou repostar também. E assim a gente vai compartilhando conteúdo, ajudando mais pessoas. Combinadinho? Um beijo no coração. Muito bom ter vocês aqui. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau.